Seja muito bem-vindo a mais um episódio no nosso podcast Felicidade se Aprende. Construído e organizado pelo Roubin Institute, hoje a gente vai falar sobre a dimensão intelectual e seus dois princípios, abertura e aprendizagem. E também vamos falar um pouco sobre como essa dimensão intelectual pode impactar a nossa felicidade, trazendo sempre dados de pesquisa. Henrique, conta pra gente como que essa dimensão impacta a nossa felicidade, o nosso bem-estar. Nós somos seres racionais. Se a gente não desafiar a nossa musculatura intelectual para nos aprofundarmos em coisas que nos interessam, a gente com o tempo se sente desengajado. Quem nunca trabalhou em algum lugar onde você gostava do chefe, você ganhava bem, mas você decidiu sair porque você já sabia tudo, você não tinha mais nada a aprender, né? A gente precisa se desafiar e se sentir aprendendo sempre. E para você que está assistindo esse podcast pela primeira vez, não deixa de conectar com a gente no primeiro episódio, porque lá a gente conta o que é esse modelo SPY de bem-estar integral e onde a dimensão intelectual se conecta com as demais, né, para construir a nossa felicidade. Então, para que a gente explore todo o potencial para uma vida boa, nós temos que nos engajar na nossa dimensão espiritual, na emocional, na relacional e na intelectual. Eu tenho que me desafiar o tempo todo. E esse desafio é complexo, porque a gente vive um mundo onde as informações acabam sendo muito superficiais e a gente está sempre correndo, às vezes com pouco tempo dedicado à reflexão, à autorreflexão e ao aprendizado. Eu acho que tem muitos movimentos que nos trazem essa importância da gente continuar aprendendo, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Lifelong Learning, né? Que nos mostra a importância da gente se manter com essa mente aberta e com essa postura de aprendiz diante da vida. O quanto isso é benéfico para a nossa saúde, né? E para a nossa longevidade. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. Ainda mais nesse mundo que está mudando tão rápido, né? A gente precisa estar sempre se conectando e aprendendo. Um grande problema que a gente tem em relação à aprendizagem, ao desafio intelectual, se a gente parar para pensar, talvez 100 anos atrás, ou até menos do que isso, um indivíduo, às vezes, ele tinha acesso a 2, 3 livros, né? Que ele lia, relia, conhecia, ele aprendia com profundidade. E cada vez mais a gente tem acesso a tanta informação que a gente acaba ficando preocupado de qual informação eu estou perdendo e muita gente acaba mergulhando em aprender com um resumo de 5 minutos, com uma página que... Com superficialidade. Com superficialidade. Então, existem leituras que são aprendizados que a gente pode... tem vários livros que eu gosto de ler. Eu tenho um livro, por exemplo, que é o grande livro da minha vida, que eu já devo ter lido umas 10, 12 vezes e ouvido outras várias, que é o livro Os Miseráveis, que para mim é um tratado de relações humanas, um tratado político, histórico, filosófico, é uma obra-prima e também uma obra poética impressionante. E toda vez que eu leio, eu aprendo algo novo, eu percebo uma nuance diferente. Eu sou diferente quando eu leio, né? No mestrado que eu estou junto com o professor Tal Ben-Shahar de Estudos da Felicidade, a gente começa no primeiro módulo do mestrado aprendendo a aprender, né? Aprendendo as formas de leitura e como eu posso engajar de fato numa leitura de aprendizagem profunda. Então, a gente precisa encontrar algo que nos move, que nos estimula, que é entusiasmante para nós. Não precisa ser uma pós-graduação, um mestrado, não precisa ser nada acadêmico, mas uma coisa que faça sentido para você. E temos que nos desafiar para exercitar essa musculatura intelectual que precisa de exercício assim como físico, né? Então, o que te interessa, que te engaja? Como é que você vai sentir que você está aprendendo, está se elevando com a aprendizagem? E uma das formas de fazer isso é o desafio intelectual para a reflexão sobre a própria vida. Eu coloquei no primeiro episódio que muita gente acha que a gente amadurece crescendo, ano após ano. E a gente precisa entender que se eu não reflito sobre as minhas ações, talvez eu continue fazendo as mesmas ações e repetindo os mesmos erros, ano após ano. E o que eu estou amadurecendo com isso, né? O Tal, ele diz sempre que nós temos 2 ações importantes para crescer, para se elevar intelectualmente. Uma ação física de agir, de fato tentar algo novo, aprender algo novo, fazer algo diferente. E uma intelectual, que é refletir sobre isso, né? A gente ou está na academia aprendendo, refletindo e parando por aí, ou a gente está executando feito doido o tempo inteiro sem parar. Deixa eu ver o que deu certo. Todo o nosso desafio com essa primeira temporada, Ju, do Felicidade se Aprende, é exatamente essa. Como é que eu uso o Spire como termômetro e como é que eu reflito sobre as ações que eu implemento todo dia para aprender algo novo sobre isso. Gratidão deu certo para mim? Essa prática funcionou? O que deu certo? O que não funcionou? Essa mudança de hábito que a gente aprendeu, que a gente falou aqui foi no último episódio, né?
no último episódio do físico. Falou sobre o físico. Isso. Então, mudar hábito funcionou para mim. O que deu certo, o que não deu. Então, esse processo de reflexão, ele é fundamental. Tem um diário, escrever sobre isso. É constante, é para a vida toda. E uma coisa importante em relação a esse desafio intelectual é estar aberto para novas experiências, é escolher alguma coisa que te engaje, mergulhar em aprendizagem profunda, é ativar o seu cérebro nesse exercício e, do ponto de vista dos relacionamentos, se abrir com mais curiosidade em relação às outras pessoas, né? Um dos grandes problemas que eu acho que a gente enfrenta hoje em relação a relacionamentos, a bem-estar e a esse desafio de construir mais bem-estar intelectual são os algoritmos, né? A gente vive um mundo onde a gente recebe tudo aquilo que a gente já gosta, já conhece e já repete. Para continuar sendo a mesma pessoa e fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então, quando chega alguma coisa que está um pouquinho diferente do que eu acredito, penso e já se tornou a minha verdade, tanto ser repetido para mim, isso gera um certo mal-estar. E a nossa tendência é refutar isso de cara e não mergulhar para compreender mais. E pior do que isso, né? A gente já está vivendo um mundo onde discussões surgem e amizades acabam antes mesmo da conversa começar. Ah, você pensa isso? Então... A gente vive isso no mundo político, no mundo inteiro aqui no Brasil, de um jeito muito intenso. Essa é uma atitude que nos mantém na tal da zona de conforto e não nos ajuda a aprender nada de novo. E não nos ajuda a... manter uma mente aberta. Isso, e a sermos partícipes da mudança de mundo que a gente tanto quer construir juntos, né? Um grande desafio, um grande convite aqui é o nosso cérebro, de novo, ele quer nos proteger o tempo inteiro. Então é muito comum a gente se encontrar com alguma pessoa. Todo mundo já sentiu isso, todo mundo que está aqui já sentiu isso. Você já sentiu, eu tenho certeza. De você conhecer alguém e na hora você perceber que não gostei dessa pessoa. Você nem ouviu a voz dela direito, nem conversou muito, mas você já não gostou. O santo não tocou. Né? Santo não tocou que a gente fala? O santo não bateu. O santo não bateu. Minha avó dizia isso. E qual é a tendência? Quando a pessoa fala alguma coisa que não soou bem a minha força de integridade, por exemplo. Talvez um overuse, um uso excessivo dessa minha força, eu ouvi alguma coisa, já soou mal. O meu cérebro já me posiciona, se protege, não se afasta, né? E a gente pode continuar fazendo isso. Só que a oportunidade que a gente tem de conhecer alguém diferente, aprender de um jeito novo, de uma perspectiva nova, que pode não mudar a minha opinião, mas pode me ensinar algo novo, é incrível. Quem já teve, talvez você também, Ju, eu já tive. Eu tinha certeza que eu não ia gostar daquela pessoa de cara. Mas porque alguma coisa aconteceu, eu conversei uma vez, duas, de repente virou um grande amigo, uma grande amiga, né? Então, essa oportunidade de se abrir para compreender, né? O nosso cérebro já me mostra claramente, isso aqui me afasta de você, então eu tendo a não continuar uma conversa. Como é que, através de perguntas, eu vou buscar o que me aproxima? Quais são as coisas que me aproximam em relação a você? E deixa eu ouvir o seu ponto de vista. Eu posso continuar não concordando, mas eu vou com certeza aprender algo novo, né? Uma conversa intelectualmente rica, construtiva para mim, é uma conversa onde eu estou o tempo inteiro desafiando a realidade. Por quê? Porque a gente já viu aqui num outro episódio que eu vejo um aspecto, uma porção muito pequena da realidade. Quando eu estou numa comunicação com o outro, eu desafio a realidade, eu estou ouvindo a mesma história sob perspectivas diferentes que talvez eu não esteja enxergando pelo Mas meu eu viés. acho que isso tem muito a ver com a nossa dificuldade de escutar, né? Eu acho que atualmente a gente vive uma crise de escuta bizarra, né? Então, a gente não quer escutar, a gente quer acelerar, a gente quer adivinhar o que a outra pessoa vai nos dizer, a gente quer prever. Completar a frase. Exatamente. O nosso cérebro funciona o tempo inteiro assim. E aí a gente não para, de fato, escutar. E, assim, perguntar, então, fazer perguntas para outra pessoa, esquece. Porque eu quero trabalhar na previsibilidade de que eu já sei tudo que essa pessoa está falando e que ela não tem nada novo para me dizer. Isso. E o quanto a gente perde com essa atitude. Isso. Né? Chega de curso de oratória, tá na hora de escutatória, né? Quem foi que disse essa frase? Não sei, foi Cortella? Não foi o Cortella, foi o Rubens. Sua mãe falou dessa frase ontem, inclusive. Eu esqueci agora quem foi que disse essa frase. Leandro Carnal? Não foi. Mas todas as pessoas incríveis, mas eu não sei se... Mas ok, a gente precisa aprender a ouvir, isso é fato. E o nosso cérebro, lembra, ele não está aqui para nos fazer felizes, mas ele adora estar certo. Então eu quero provar o meu ponto e eu já estou pensando na resposta que eu vou dar para convencer o outro antes de ouvir o que ele tem a dizer. Aí como é que eu me abro para, de fato, pausar? Mindfulness, presença. Eu posso entrar numa conversa deixando o meu cérebro no automático provar nessa relação que ele está certo. Eu saio sem ter aprendido nada e, às vezes, criando um problema no relacionamento.
como é que eu escolho praticar uma controle de atenção plena e falar, cérebro, eu sei que você tem uma certa maniazinha de querer estar certo, mas agora eu quero... Ego, né? O cérebro, isso, ego. Quem é? Mas eu quero agora... A minha escolha agora é sentar para ouvir. Como é que eu... Com que força eu entro nessa... Curiosidade. Isso. Então eu quero entrar com curiosidade. E cérebro, me ajuda aqui, eu quero ouvir. E não por acaso, essa força está muito associada a cultivo das relações, né, saudáveis. Isso. Porque é exatamente isso que você está falando. Você entra usando a curiosidade ativa para escutar, mas também para fazer perguntas, né? Com interesse, que a emoção positiva mais conectada à curiosidade é o interesse. Então, a atitude perante o outro é completamente diferente. Não é, eu já sei o que você vai me dizer, é o que será que essa pessoa tem para me dizer? Isso. Que eu ainda não sei. Isso. Né? Então, isso muda completamente a forma como você chega na conversa, como você leva a conversa. Exatamente. Como eu chego, como eu escolho estar presente na conversa, como eu percebo os diálogos internos, meu cérebro querendo arrumar uma resposta. E eu falo, cérebro, obrigado, calma, volta aqui, porque eu quero ouvir o que ele tem a dizer. Como é que eu uso isso para criar relacionamento? Então, quando eu penso nessas conversas, né, eu preciso desafiar a realidade, eu preciso provocar aprendizado, e eu preciso enriquecer o relacionamento, né? Quando eu me abro, quando eu escuto, eu já estou com isso naturalmente construindo uma relação de empatia, de uma relação positiva no relacionamento. E mais, na medida em que eu começo a fazer perguntas, eu me coloco curioso e começo a perceber que tem mais para aprender, eu abro espaço para inovação. A inovação não existe sem curiosidade, sem esse desafio de deixa eu parar de achar que eu sei, né? Todo mundo achava que uma relação de acomodação era de hotel. Até alguém chegar numa reunião e falar assim, quem disse que tem que ser hotel? Quem disse que eu tenho que ter um imóvel? Quem disse que eu tenho que ter... E surgiu o Airbnb. Todo mundo sempre achou que transporte era o transporte, o táxi, o ônibus, até que alguém chegou numa reunião e falou assim, quem disse que eu tenho que ter o carro para poder oferecer transporte? E de repente surgiu a Uber, né? Então as inovações acontecem quando eu questiono as premissas que eu tenho, né? Exatamente. Porque vamos combinar. E que não deixa de ser essa capacidade de com um olhar... novo, né? Que não é aquele olhar viciado, que é o olhar da criança, né? Que a gente busca às vezes. Isso. E eu acho que e não é à toa que o intelectual está aqui dentro de um modelo de felicidade integral para nos ajudar a elevar a nossa felicidade, né? Porque essa atitude perante a vida é uma atitude positiva, uma atitude que eleva o bem-estar. A curiosidade é uma força que está muito atrelada à elevação do bem-estar, né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E olha que coisa mais linda quando a gente começa a trazer nessa série de podcasts, né? O SPA e cada uma das dimensões, não dá para falar de uma sem a conexão com as outras, né? Porque se eu não consigo ter uma relação comigo mesmo, de presença, né? Então eu estou apreciando o fato de estar aqui com você para conversar e não estou querendo correr daqui para um outro lugar ou provar que eu estou certo e acabar com a conversa. Eu estou, de fato, apreciando o momento com você aqui. Tem um aspecto aqui já da dimensão espiritual. E outra coisa, eu percebo sentido nessa conversa. Eu percebo sentido em conversar sobre esse assunto com você, né? Ao mesmo tempo, fisicamente... Eu posso chegar na conversa? Tá bom, Ju, fala o que você tem a dizer. Aqui, quem está só ouvindo o podcast não vai ver minha expressão aqui, mas quem está assistindo o vídeo, se eu fizer uma cara de preguiça, de má vontade, de falar, Ju, pode contar. Fisicamente, eu me posicionei, o meu corpo está passando. Lembra do biofeedback? E lembra da conexão corpo e mente? O meu corpo está passando para você, Ju, que eu não estou nem aí para a conversa, e para mim também. Né? Se eu quero prestar atenção numa aula, eu posso usar o meu corpo, me posicionar de um jeito elevado, com a coluna ereta, para mostrar para o meu corpo, olha, eu quero prestar atenção. Se eu deitar na cadeira, eu não vou, o meu corpo vai receber um recado diferente. Então, de novo, eu estou usando o espiritual, estou usando o físico para me colocar intelectualmente pronto para ouvir, para aprender, né? Para ler um texto. O livro Os Miseráveis, por exemplo, às vezes eu pego uma página e leio 8 vezes aquela página e parei por aqui, aprendi o que eu tinha que aprender hoje e ainda estou intrigado. Aquilo gera o interesse de aprender mais, né? Então, essa relação de se abrir e de se posicionar com curiosidade e vontade de aprender algo novo e de ensinar algo novo através da escuta e dessa troca, alimenta o relacional e alimenta o emocional. Então, é fundamental que a gente perceba essas nuances e comece a se perguntar, né? A forma que eu tenho me apresentado em relação à aprendizagem de algo que me eleva, em relação à abertura, eu estou de fato ouvindo os outros, porque a gente vive um mundo hoje, você trouxe isso muito bem. As pessoas
querem apenas provar os seus pontos sem ouvir. E o que eu tenho visto de amizade se corroendo por causa disso, né? De crises e conflitos, pela incapacidade que a gente tem de se colocar numa posição de deixa eu aprender um pouquinho diferente, não preciso me convencer. Até porque, se eu quero mudar o que o outro, se eu acho que o outro precisa mudar o que ele pensa, eu não vou conseguir fazer isso sem ouvi-lo, né? Sem criar uma relação. E sem partir da premissa de que eu já sei tudo. Isso. Né? E aí eu queria abrir um parêntese para falar da correlação, né, dessa dimensão intelectual com as forças de caráter e as virtudes. E aí a virtude que a gente conecta com o intelectual no curso Felicidade Integral com Forças de Caráter é a dessa virtude da sabedoria. Então, uma força que está muito presente aqui nessa dimensão constantemente, a gente já falou bastante, é da curiosidade, né, que está dentro do guarda-chuva da virtude da sabedoria, mas também o amor ao aprendizado. Né? O amor ao aprendizado é a força que nos ajudaria a ir para o segundo princípio, que é esse aprofundar, né, que é sair da superfície, né, onde você entra com a emoção do interesse, a emoção positiva do interesse e com essa vontade, eu quero descobrir mais, eu quero saber mais, o que esse curso tem para me ensinar, o que essa pessoa tem para me ensinar, o que esse livro tem para me ensinar, e a gente aprofunda, e aí lê o livro 10 vezes, né, e entende que cada vez que a gente lê é diferente, a gente percebe algo novo, a gente lê de um modo diferente, porque o livro já não é mais o mesmo, você já não é mais o mesmo, como a história do rio, né? E nunca você vai se banhar no mesmo rio, porque a água já não é mais a mesma, você já não é mais o mesmo, enfim. Então, essa força é que nos ajuda a aprofundar. E aí, essa força está muito correlacionada também à elevação do bem-estar. Porque quando você está estudando alguma coisa nova, o amor ao aprendizado está muito correlacionado ao autofeedback positivo, né? É uma força que te dá feedback o tempo inteiro de que, olha, é isso, você começa a correlacionar aquele conhecimento que você está fazendo agora com outros que você já teve na sua vida, né? Então, você começa a criar essas pontes, ou você dá aquela sensação de Shazam, nossa, é por isso, então. Então, esse tipo de feedback que você vai tendo enquanto você está utilizando essa força do aprendizado para aprofundar o teu conhecimento em algo que você tem interesse, gera a elevação de bem-estar. Isso. Você está criando conexões neurais novas, você está desenvolvendo a musculatura do seu cérebro, né? E a gente está abrindo espaço para construir relações mais positivas através dessa busca constante por se abrir para a aprendizagem. Isso é fundamental para o bem-estar. E tem tudo a ver também com felicidade se aprende, né? Que é algo muito importante pra gente. Se a gente for pensar, essa dimensão intelectual, ela está muito presente em tudo que o Rubin faz. Somos um Instituto de Educação e Psicologia Positiva, né? E eu acho que a nossa missão é ensinar felicidade, né? Aplicada à vida. E era isso que eu ia dizer. Quando a gente pensa no modelo, né, desenvolvido pelo Tal, pela Megan, da própria formação, a gente começa com a consciência, eu ensino o conteúdo, mas eu ensino e já convido você automaticamente a praticar. Então, aplicar. Você aprendeu, agora aplique na sua vida e reflita. Só que essa reflexão vai levar você para o seu pequeno grupo dentro da formação, onde você vai compartilhar essa sua prática com pessoas que estão em ambientes completamente distintos do seu e vão contar essas práticas sob perspectivas distintas. Então, você aprende o que foi ensinado no início com novos olhares seu, autorreflexão e conexão com os demais. E isso leva você a uma próxima parte do aprendizado, que não é um conteúdo novo onde você esquece o começo. Como é que a gente vai engatando o conteúdo e aprofundando cada vez mais? Então, quando eu disse no começo, né, que ao longo da formação, da certificação internacional, a gente fala sempre do SPIRE, sempre do eu ideal, né, dessa busca do ideal, e fala sempre sobre positividade, sobre a busca da apreciação e das emoções positivas, não é do mesmo jeito, a gente vai sempre aprofundando e trazendo uma nuance nova. Então, a riqueza do aprendizado ao longo desse processo é algo que é transformador para todo mundo que participa da formação. Foi para mim, foi para todo pra mundo. Mim também. Porque é vivido, né? É sentido, é experimentado. Não é um conteúdo que é só uma informação. Isso. Né? Não é só uma informação. Vai muito além da informação. Transformação, né? Tirar da caixa, né? E é o que o Tal sempre diz, né? Sair do processo físico de agir, deixa eu praticar, deixa eu refletir. E aí eu compartilho para gerar uma espiral ascendente de aprendizagem que não tem parada. E aí eu acho que a gente também não pode passar por essa dimensão do intelectual sem falar também da comunidade de aprendizagem
e pertencimento que a gente criou para os nossos alunos, né? Exatamente porque a gente acredita nessa força de aprender e de aprender com, né? Então, a comunidade é uma oportunidade para os alunos continuarem aprendendo com a gente. Então, assim, isso é uma coisa que é o que eu mais gosto no Roubim, né? Que não tem ex-aluno. A gente não tem ex-aluno. Todos que são alunos e vão continuar sendo alunos, e a gente vai continuar aprendendo junto, e a comunidade propicia essa possibilidade de a gente continuar acompanhando os nossos alunos, e os nossos alunos nos acompanhando, e a gente continuar aprendendo juntos, que é o que a gente mais gosta de fazer. E é coerente com o que a gente acredita, né? A psicologia positiva não trouxe uma fórmula mágica, faça isso e seja feliz para sempre. Ela trouxe e continuará trazendo ensinamentos que podem nos ajudar a refletir e aprender a viver a vida melhor todo dia. Então, não é a ideia é em 9 meses você aprendeu muito, você evoluiu muito, mas dá para continuar fazendo isso para a vida inteira. Então, a nossa comunidade de aprendizagem, ela tem essa premissa, que inclusive leva até as estações de conhecimento, né? Então, você termina a formação, quer participar de uma estação de conhecimento para aprofundar a sua experiência em forças de caráter, em educação positiva. Então, saúde positiva, positividade. Livros, artigos novos, informações. Então, essa riqueza de pertencer e continuar aprendendo, ela faz parte do nosso DNA e é muito gostoso ver os alunos cada vez mais mergulhados nisso. É, uma delícia. Então, assim, eu acho que a comunidade, essa oportunidade de as pessoas se experimentarem, né? E de trazer esse DNA, que eu acho que está muito presente nos valores até do Roubim, é a aprendizagem pela ação. Então, a gente realmente acredita nisso, e eu estava até pensando que... E conexão, né, Ju? Ação e conexão com os outros, né? Paixão pelas pessoas. Maravilha! Nós teremos o próximo episódio sobre dimensão relacional, relacionamentos positivos consigo e com os outros, cerejinha do bolo, como a gente falou no primeiro episódio, e não vejo a hora de receber, de estar com você de novo para a gente continuar. Então, é isso aí, gente. E qual é a aprendizagem prática de hoje, Henrique, com essa dimensão? O que a gente pode trazer de ação? Prática, boa. Eu acho que, para mim, o que mais fez sentido foi pausa, respiração e deixa eu me observar. Eu estou julgando e tomando uma decisão de reagir a algo que me incomoda ou estou me colocando aberto para a experiência? Então, quem sabe daqui até a próxima semana, toda vez que você sentir uma certa... Minha esposa é mineira, como você sabe, Ju, e o mineiro lá de BH tem a maneira de falar, sentir um trem ruim. Ah, manda um beijo para Manu. Beijo para Manu. Beijo, Manu, você tá fazendo falta aqui. Na próxima série a gente... Próxima série, Manu vai estar com a gente. Vai participar. Mas quando você começar uma conversa, sentir um trem ruim, uma vontade de sair, porque não sou... Pausa, respira e tenta escolher entrar com curiosidade. Tenta escolher o que te aproxima no outro e fazer algumas perguntas. Não existe nada mais gentil que você possa fazer para o outro do que fazer uma ou duas perguntas com interesse genuíno em ouvir. Então, eu acho que o primeiro passo para desenvolver bem-estar intelectual, e aí pensando já em conectar isso com o relacional, toda vez que você sentir uma vontade de se afastar, se aproxima com 2 ou 3 perguntas e com gentileza e com escuta e começa a perceber se isso traz alguma vantagem para você em qualquer das dimensões do Spire. Tá, eu vou sugerir uma outra prática sobre interesse, né? Então, você buscar um tema que te interesse e você escolher se aprofundar nesse tema de alguma forma. Então, a dica hoje prática é comece pelo seu interesse, comece por aquilo que te interessa. E aí explora, mergulha, sai da superficialidade. Boa, qualquer coisa que te empolgue, né? Qualquer coisa. Qualquer coisa, maravilha. Qualquer coisa. É isso. Então, nos vemos no próximo episódio, onde, como o Henrique disse, vamos falar sobre a dimensão relacional e a gente espera você lá.